Olá pessoal, professora Michele de Biologia. O assunto de hoje, ainda dentro da genética, é sobre polialelia e genética dos grupos sanguíneos. É aqui que nós descobrimos, qual é o tipo sanguíneo que temos, como podemos identificar fazendo o exame, quem doa para quem, Então, essas informações estão contidas na aula de hoje. Então, vamos começar. O que é alelos múltiplos ou polialelia, A definição é a seguinte: significa que existem 3 ou mais tipos de alelos distintos para os mesmos locos cromossômicos, tá? Isso quer dizer o quê, Explicando um pouco melhor. Significa que cada indivíduo tem apenas um par de genes, mas as combinações possíveis entre elas são várias, Então, ali eu vou ter alelos distintos, ocupando a mesma posição. Loco significa o quê? A posição do gene no cromossomo, Então, alelos distintos com a mesma posição no cromossomo, tá? E eles podem ter possíveis, combinações, são várias combinações ali dentro desse mesmo gene. Então, como é que fica isso na prática, Temos o exemplo clássico da cor da pelagem em coelhos. Então, basicamente, existe 4 tipos de cores, nos pelos dos coelhos. Nós temos o selvagem, ou também conhecido como agute. Temos o chinchila, o himalaia e o albino, E como é que isso aqui, no caso, é o fenótipo, Fenótipo é aquilo que eu consigo observar. E o genótipo dessas cores, como é que fica? Para o selvagem ou agute, fica cesão, cesão, ou cesão, cesão, CH, ou cesão, cesão, H, ou cesão, cesão, Azinho. Tá vendo que existe aqui, vários tipos para uma mesma característica? Isso que significa alelos múltiplos, Se você observar aqui também para o chinchila, tem vários. Para o Himalaia são esses 2 aqui e o albino tem um só. Levando em consideração que o selvagem, ele vai dominar em cima do chinchila, do Himalaia e do albino. O chinchila domina em cima do Himalaia e do albino. O Himalaia vai dominar em cima do albino e o albino é o recessivo, é aquele que é dominado por todos, ok? Como é que isso aparece numa questão de prova, Porque às vezes falando assim a teoria, ficamos um pouco perdidos. Mas quando colocamos em prática, aí esclarece melhor, as dúvidas e a gente entende melhor como que isso é aplicado. Esse exercício aqui já é o primeiro exercício da apostila de vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar, abre aí na página do exercício, já é o primeiro. Diz assim: a herança da cor da pelagem em coelhos com fenótipo selvagem, aí aqui tem todos os genótipos do selvagem, do chinchila, do Himalaia e o albino. É uma condição de monohibridismo relacionado a alelos múltiplos. O que é monohibridismo? É uma característica, ou seja, eu estou falando só da cor da pelagem, dos coelhos. E isso é a primeira lei de Mendel, que observa uma característica por vez. Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de fenótipo resultante do cruzamento de um coelho de pelagem chinchila. Aí ele já me deu aqui qual é o genótipo que eu tenho que usar. Então, eu vou usar esse aqui, Czão, CH, Czão, H. Então, eu vou cruzar esse chinchila aqui com um coelho de pelagem Himalaia. E ele também me deu o genótipo. Ele quer que eu use esse daqui, Czão, H, Czão, H. Então, como é que fica, Então, é só colocar aqui, o genótipo que ele deu do chinchila. Eu vou cruzar com o genótipo que ele me deu aqui do Himalaia. Então, como é que fica? Eu pego aqui, Czão, CH e vou cruzar com Czão, H. Então, vai ficar Czão, CH, Czão, H. Aí, agora eu vou pegar esse daqui primeiro e vou cruzar com o segundo.
Vai ficar aqui Czão CH, Czão H. Aí agora eu vou pegar esse segundo alelo e vou cruzar com o primeiro alelo daqui. Então vai ficar CH, CH. E vou pegar esse segundo e vou cruzar com o segundo. Vai ficar CH, CH. Ou seja, metade da prole aqui foi 50% de qual tipo de coelho, né? Então, Czão CH, Czão H, aqui ó, Czão CH, Czão H é o genótipo do chinchila. Então, 50% da prole foi chinchila. E os outros 50%, que é CH, CH, é de qual coelho, né? Aqui, ó, é do Himalaia, que é CH, CH. Então, ficou 50% chinchila e 50% Himalaia. Resposta dessa questão, letra C, ok? Se quiser também colocar aqui o quadrinho de Pinner, também pode, tá? Ou você faz desse jeito, ou você monta o quadrinho de Pinner, dá no mesmo, ok? E quando eu falo do sistema ABO, né, que é o sistema onde tem ali todos os grupos sanguíneos dos seres humanos, que é você pode ter o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Por isso que é chamado de sistema ABO. Ou também tem algumas pessoas que falam sistema AB0, dá no mesmo, ok? Antes de a gente ver particularidades desse sistema, precisamos entender alguma coisa, ter uma noção básica de imunologia. Então, olha só, termos como antígeno é a mesma coisa que aglutinogênio. O que é isso? É uma molécula, substância ou corpo estranho que provoca uma resposta imunológica específica. Por exemplo, um corpo estranho, que poderia dar um exemplo disso daqui. Vamos supor que eu, mexendo ali com um pedaço de madeira, entrou uma farpa no meu dedo. E aquela farpa ali incomodou e infeccionou. A farpa veio do meio externo para dentro do meu corpo. Então, isso é um corpo estranho, não faz parte do meu corpo. E a inflamação que aconteceu ali foi o meu corpo reagindo com aquela farpa, tentando expulsar ela dali. Por isso que fica inflamado, fica vermelho, fica dolorido, fica inchado, né? São respostas imunológicas que o corpo está fazendo para quê? Para tentar expulsar aquele corpo estranho. A mesma coisa acontece com uma substância tóxica, a mesma coisa acontece com um patógeno, né? De repente uma bactéria, um vírus. Por exemplo, quando você está com uma infecção de garganta, o que acontece com o seu corpo? Você fica ali com febre, acontece às vezes de ter placa de pus na garganta. Então são reações imunológicas que o seu corpo está provocando para tentar fazer o quê? Eliminar aquele patógeno, tá? Então isso é uma reação de antígeno ou aglutinogênio, no caso falando do grupo sanguíneo. As células, como o linfócito B, né, são células que identificam os antígenos e respondem a eles produzindo anticorpos, né, específicos ou também chamado de aglutinina. Então essas células aqui, ó, linfócito B, é um tipo de leucócito, é uma célula branca do nosso corpo, né, uma célula de defesa. Ele vai identificar esses antígenos. Que antígenos? Uma molécula, uma substância, um corpo estranho, um patógeno, né? Vai identificar isso e vai fazer o quê? Produzir anticorpos para tentar combater aquele corpo estranho, aquele antígeno, tá? Então essa reação imunológica, ela é inicialmente feita por quem? Por essa célula aqui, que é o linfócito B, tá? E esses anticorpos promovem um fenômeno chamado de aglutinação. O que é isso? O que é aglutinação? É uma aglomeração das partículas de antígeno, né? Então fica todo mundo agrupadinho no local só, esperando o quê? Ser destruído, tá? Então, ó, 3 palavrinhas que vocês precisam ter na mente de vocês para entender grupo sanguíneo. Primeiro, o que é um antígeno, ou também chamado de aglutinogênio, tá? Que é ali
um corpo estranho, uma molécula ou uma substância, né, que provoca uma reação específica. O que é anticorpo? É aquilo que a nossa célula de defesa, que é o linfócito B, produz, tá? Para tentar fazer o quê? Eliminar aquele corpo estranho ou aquele antígeno, certo? Também pode ser chamado de aglutinina. E o que é aglutinação? É aquele aglomerado, tá, de antígenos que vai ter ali para poder ser o quê? Ser destruído, ok? Então, ó, isso aqui é muito importante saber para entender o grupo sanguíneo. Agora falando sobre realmente o grupo sanguíneo, né? Então aqui, ó, os grupos que existem. Nós temos o grupo sanguíneo A, B, AB e O. Na hemácia, na membrana plasmática da hemácia, vai ter ali substâncias, né, que são glicoproteínas específica para cada tipo de grupo sanguíneo. Então, se você é do grupo sanguíneo A, na sua hemácia, na membrana plasmática da sua hemácia, vai ter um tipo de glicoproteína. Se você é do grupo sanguíneo B, vai ser outro tipo. Se você é do grupo sanguíneo AB, vai ter os dois. E se você é do grupo sanguíneo O, não vai ter nenhuma glicoproteína na membrana plasmática da sua hemácia, tá? Então, ela é específica, esse tipo de glicoproteína é específico para cada tipo de hemácia, para cada tipo de grupo sanguíneo. E, de acordo com essa glicoproteína presente na membrana plasmática da hemácia, né, vai ter o antígeno ou aglutinogênio específico também para reagir ali com aquela hemácia. Então, cada uma vai ter. Então, o antígeno A específico para o grupo sanguíneo A, vai ter o antígeno B específico para o B, vai ter o antígeno AB específico para o AB e o grupo sanguíneo O não tem nenhum, né, antígeno. Já falando agora de anticorpos, né, que fica presente aonde? No plasma sanguíneo, que também é conhecido como aglutininas. Se o meu grupo sanguíneo é A, eu vou ter anticorpos do tipo anti-B, é o contrário, tá? Se eu sou do grupo sanguíneo B, eu vou ter anticorpos do tipo anti-A. Se eu sou do grupo sanguíneo AB, que antes eu tinha antígenos A e B, os anticorpos eu não vou ter nenhum. E antes, quando no grupo sanguíneo O eu não tinha nenhum antígeno, eu vou ter os dois tipos de anticorpos aqui, o anti-A e o anti-B. Então, aquilo que funciona no sangue total é o contrário no plasma. Agora, o que é sangue total, o que é plasma? Olha esses dois tubinhos de sangue aqui, né? Esse tubinho aqui com essa tampa roxa é muito utilizado no setor de hematologia no laboratório. Aqui dentro tem um anticoagulante chamado EDTA, que é etileno diamino tetracético, que não deixa o sangue coagular ou empedrar, vamos dizer assim, né? Quando ele está assim, ó, inteiro, eu chamo de sangue total, ou seja, está tudo misturado. E depois de um certo tempo, o que é mais pesado vai vindo para o final do tubo e o que é mais leve fica aqui em cima. Que essa parte mais leve aqui é justamente o plasma do sangue, ou seja, é a parte líquida do sangue, onde eu encontro ali substâncias como vitaminas, alguns sais minerais e inclusive os anticorpos, né, presentes no sangue, tá? Fica nessa parte líquida aqui. E nessa parte aqui embaixo, mais pesada, ou dizer assim, a parte sólida, ficam as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ok? Então, cada aglutinogênio é um tipo de glicoproteína da membrana das hemácias, certo? Continuando aqui, agora vamos falar sobre fenótipo e genótipo em relação a grupo sanguíneo. Então, aqui, ó, os fenótipos são A, B, AB e O. E os genótipos são aquelas letrinhas, né, que eu uso para simbolizar o gene, ou seja, aquilo que está ali, ó, no locus gênicos do cromossomo, certo? Então, o grupo sanguíneo A, ele pode ser IA, IA, se ele for homozigoto.
IA-I se ele for heterozigoto. No fenótipo B, ele vai ser IB-IB se for homozigoto, IB-Izinho se for heterozigoto. O AB, ele só pode ser heterozigoto, então ele vai ser IA-IB. E o O só pode ser homozigoto, que ele é Izinho-Izinho. Então, essas letrinhas aqui, eu utilizo justamente para fazer o quê? Para dizer o genótipo do grupo sanguíneo, tá? E lembrando que o IA e o IB são iguais em relação à dominância. Então, ó, repare só que os alelos IA e IB são codominantes entre si, ou seja, a dominância entre eles é igual. Já os dois dominam no Izinho. O Izinho é recessivo, tá? Então, os dois dominando no Izinho, então ele vai possuir dominância completa em cima do alelo Izinho, tá? Então, assim, quando você for escrever o genótipo, sempre tem que colocar o dominante na frente e o recessivo depois. Igual aqui, ó, IA, I. O IA domina sobre o I, tá? Igual aqui também, ó, IB, I. O IB domina sobre o I. E como aqui não existe dominância, então eu escrevo levando em consideração a ordem alfabética. Coloco o A e depois o B, certo? Então, essa daí é a tabelinha do genótipo e do fenótipo. Como é que eu descubro, como é que eu faço em laboratório para saber qual é o grupo sanguíneo da pessoa? Então, é feito um exame, né? Usa-se plaquinhas de vidro, uma lâmina de vidro, e ali coloca-se as gotinhas de sangue, né? Então, eu vou colocar ali uma plaquinha de vidro com 2 gotinhas de sangue. Então, eu botei uma gotinha aqui e outra gotinha ali. E vou pingar ali os anticorpos, o anti-A e o anti-B. E de acordo com a reação imunológica, ou seja, se vai ter aglutinação ou não, eu sei qual é o grupo sanguíneo. Então, olha só, o grupo sanguíneo A, ele vai aglutinar no A. O grupo sanguíneo B, ele vai aglutinar no anti-B. O grupo sanguíneo AB vai aglutinar nos dois, tanto no anti-A como no anti-B. E o grupo sanguíneo O não aglutina em nenhum dos dois, ok? Então, é assim que é feita a reação imunológica no laboratório para saber qual é o grupo sanguíneo da pessoa. E é super importante saber o grupo sanguíneo em relação se a pessoa for receber uma bolsa de sangue, né? Como é que é feita a doação? Então, aqui, ó, existe o grupo sanguíneo A, B, AB e o O. O O, ele pode doar para ele mesmo e para todos os outros, tá? Então, o O doa para o A, doa para o AB e doa para o B e para ele mesmo. O B doa para ele mesmo e para o AB. O A doa para ele mesmo e para o AB. E o AB só pode doar para ele mesmo. Então, o AB, como ele recebe de todo mundo, ó, ele pode receber de outro AB igual a ele e de qualquer outro grupo sanguíneo. Então, ele é considerado receptor universal. E o O, que doa para todo mundo, inclusive para outro O igual a ele, é considerado como doador universal. E se eu for levar em consideração o grupo sanguíneo junto com o fator RH, o doador universal, na verdade, é o O negativo. Porque positivo e negativo, né? Positivo e negativo é a presença ou a ausência, né, de um outro fator, que é o fator RH, tá? Que também é encontrado na membrana das hemácias. Então, se ele tem essa proteína, ele vai ser positivo. Se ele não tem essa proteína, ele vai ser negativo. Então, um negativo que não tem a proteína doar para outro negativo que também não tem, não vai ter problema nenhum. Assim também, se eu não tenho a proteína e doar para uma pessoa que tem, chegando lá no corpo dessa pessoa, não vai acontecer nada, porque não está aparecendo ali justamente a proteína, tá? Então não vai ter reação imunológica nenhuma.
Agora, se eu sou positivo e doar para alguém positivo igual a mim, problema nenhum, porque positivo e positivo, os dois vão ter a proteína. Agora, um positivo doando para um negativo, vai ter problema, porque essa pessoa que é negativa não tem a proteína. Ela recebendo a proteína positiva de um sangue de uma outra pessoa, vai agir no corpo dela como um antígeno. Então ela vai reagir, vai ter reações imunológicas para combater aquele sangue ali. Então vai ter uma resposta imunológica negativa, ruim para o corpo daquela pessoa, tá? Então o doador universal é o O negativo, porque o O doa para todo mundo e não tem a proteína. E o receptor universal é o AB positivo, porque o AB recebe de todo mundo e positivo pode receber tanto de positivo igual a ele, como de negativo, ok? Aqui, ó, um testezinho para a gente treinar aqui e saber os tipos sanguíneos dessas 4 pessoas aqui, ó. Então aqui eu tenho o sangue da Cláudia, da Alessandra, da Luciane e da Milena. Vamos ver se vocês entenderam direitinho essa questão de reação imunológica. Então, olha só, se não acontecer nada, não aglutinou. Se aglutinar, ou seja, ter esses gruminhos aqui de hemácia, todas elas juntinhas, significa que o sangue, a amostra, foi aglutinada. Então, vamos lá, vamos analisar o sangue dessas 4 pessoas aqui. Da Cláudia, se não aglutinou nem no A e nem no B, qual é o sangue da Cláudia? Ó, não teve reação imunológica em nenhuma dos anticorpos. Então, ela é qual tipo sanguíneo? É do tipo sanguíneo O. A Alessandra aglutinou no A e não aglutinou no B. Qual é o sangue da Alessandra? Se aglutinou no A, vai ser A. A Luciane não aglutinou no A e só aglutinou no B. Então, qual é o sangue da Luciane? Vai ser o que aconteceu a reação imunológica. Então, vai ser B. E aqui, ó, o da Milena aglutinou nos dois. Se aglutinou nos dois, qual é o sangue da Milena? Vai ser do tipo AB, tá? Então, aqui, ó, Cláudia O, Alessandra A, Luciane B e Milena AB. E se fosse levar em relação ao fator RH? O fator RH, eu colocaria aqui mais uma laminazinha com uma gotinha de sangue e vou pingar ali agora o anti-RH. Se ele não aglutinar, vai ser negativo. E se aglutinar, vai ser positivo, ok? Então é assim que se faz em laboratório e se descobre o grupo sanguíneo da pessoa. Falando um pouquinho mais sobre o sistema RH, o sistema RH, esse R maiúsculo e o H minúsculo, né? É assim que se escreve, tá? Não pode colocar H maiúsculo, não. É R maiúsculo e H minúsculo. Por quê? Tá remetendo ao quê? Ao nome desse macaco aqui, né? O gênero desse macaco é o Rhesus. Então, a partir de experimentos com sangue desse macaco, Rhesus, descobriu-se ali a presença de antígeno na membrana das hemácias, que foi chamada de fator RH em homenagem ao nome do macaco que é Rhesus, tá? E como é que é o fenótipo desse fator? Ou ele é positivo ou ele é negativo, ou seja, ou eu tenho a proteína ou eu não tenho a proteína, tá? E o genótipo pode ser simbolizado de 2 maneiras. Eu posso usar a letra D, então Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho significa que o fator é positivo, tá? Aí vai ser homozigoto ou heterozigoto. E no caso do fator RH negativo, só existe homozigoto, que eu vou usar 2 letras D minúsculas, tá? Então, Dzinho, Dzinho. Mas eu também posso usar o R, do RH, né? Então, ó, se for RH positivo, vai ser Rzão, Rzão, homozigoto, ou Rzão, Rzinho, se for heterozigoto. E o fator RH negativo, Rzinho, Rzinho, que é homozigoto, tá? Então, o negativo sempre vai ser homozigoto e o positivo pode ser homozigoto ou heterozigoto, ok? Então, esses aqui são os genótipos que se costuma usar, né?
para simbolizar esse fator aqui. Tem um probleminha muito comum que acontece em relação à compatibilidade do fator RH, tá? Que é chamada de eritroblastose fetal, ou também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso, Michele? É uma doença que acontece, tá, em crianças que geralmente são do fator RH positivo e a mãe deles RH negativo. Então, o que acontece? A sensibilização de uma pessoa que tem o fator RH negativo ocorre quando ela recebe transfusão de sangue RH positivo. Tá? Então, se a pessoa é RH negativo, recebeu uma bolsa de sangue que é positivo, por algum motivo ali, algum erro, alguma coisa assim, o que vai acontecer da primeira vez que isso acontecer? Ela vai ser sensibilizada. O corpo dela vai receber aquele sangue positivo como se fosse um antígeno, um corpo estranho dentro do corpo dela. Algo que é diferente, que não está comum ali. Então, ela vai fazer reações imunológicas para combater aquele fator estranho, tá? Isso numa primeira vez, então ela vai ser sensibilizada. E se isso acontecer numa segunda vez? Se numa segunda vez aconteceu algum problema que ela recebeu uma bolsa de sangue errado novamente, ela pode vir até a falecer, tá? Por incompatibilidade. Então, o próprio corpo da pessoa vai produzir anticorpos que vai destruir aquele sangue que ela está recebendo e pode também danificar as próprias hemácias dela e ela ficar com uma anemia muito forte, tá? Ou quando as mulheres que têm RH negativo geram um filho RH positivo, né? Então, o primeiro filho não vai correr risco nenhum, porque é a primeira vez que está tendo contato ali, então ela está só se sensibilizando. Então, vamos supor que eu seja RH negativo, estou grávida e meu filho é RH positivo. Ele tem a proteína e eu não tenho. Então, isso para o meu corpo é o quê? É algo estranho, tá? Então, meu corpo vai se sensibilizar com as hemácias da criança. Então, eu vou começar a produzir anticorpos para combater aquilo ali. Só que, num primeiro momento, não vai afetar a criança, porque eu estou só sendo sensibilizada. A não ser que na minha primeira gestação, eu sendo negativo e a criança positiva, e um tempo atrás eu recebi uma bolsa de sangue errada que já me sensibilizou naquele momento, mesmo sendo a primeira gestação, por eu já ter sido sensibilizada lá atrás pela bolsa de sangue errado, o meu bebê já vai nascer com problema, tá? Mas geralmente quando é o primeiro contato, não acontece nada. Então geralmente o primeiro filho não corre risco. O problema vai ser do segundo em diante, tá? Então o problema está em uma segunda gravidez com a gestação de uma criança fator RH positivo. Então preste atenção. Se a mãe é negativo e gerar uma criança positiva, ela não tem a proteína que a criança tem. Isso daí vai ser algo estranho para o corpo dela. Mas ela sendo negativa e um filho negativo igual a ela, aí não tem problema nenhum, tá? O problema é só quando a mãe é negativa e a criança é positiva. Então, os anticorpos produzidos pela mãe atravessam a placenta, destrói as hemácias da criança, já ainda não sendo formada, tá? Quando ela é feto ainda. E depois que ela nasce, esse processo ainda continua no recém-nascido. As hemácias da criança continuam sendo destruídas, tá? Por isso que também é chamado de doença hemolítica do recém-nascido. Hemolítico lembra de hemólise, ou seja, as hemácias vão sendo rompidas, destruídas, tá? E a criança vai ficar com uma anemia muito forte, pode vir até a falecer, ok? Aí aqui, ó, uma figura mostrando isso de forma melhor, tá? Então aqui, ó, a mulher ficou grávida, ela é negativa e a criança é positiva. Mas é a primeira gravidez e ela não teve sensibilidade nenhuma anteriormente a essa gravidez. Então não vai acontecer nada.
a criança vai nascer normalmente, tá? Sem nenhuma alteração, mas a mulher foi sensibilizada. Se a mulher foi sensibilizada, né? O que vai acontecer? Ela vai começar a produzir anticorpos, tá? Ela produzindo anticorpos, o que vai acontecer? O organismo materno produz anticorpos anti-RH, tá? Esse anti-RH aqui, ó, os anticorpos foram produzidos. E vai passar das hemácias, né, da mãe para a criança pela placenta, tá? Então aqui, ó, RH negativo a criança, então os anticorpos aqui, ó, o anti-RH passa pela placenta para esse bebê, tá? Aí o que vai acontecer na segunda gravidez? Na segunda gravidez, esses anticorpos aqui, ó, já estão prontinhos e já vai começar a afetar essa criança que é RH positivo, tá? Então, vai começar a destruir as hemácias dessa criança e vai, mesmo depois que ela nascer, após o parto, também vai ser destruído. Então, ó, a prevenção da eritrobacilose fetal ocorre logo após o primeiro parto. Então, a mulher já fazendo o pré-natal direitinho, sabendo que ela é RH negativo e o marido dela é RH positivo, então o marido pode passar para a criança, né, o fator RH positivo e a criança vir a nascer positiva. Então, se ela já tem já faz o pré-natal direitinho, ela já sabe disso. Então, no primeiro parto dela, o médico já vai fazer o quê? Ele vai injetar o soro anti-RH na mãe, tá? E com isso vai tirar vai evitar, né, que ela fique sensibilizada pelos anticorpos. Então, as hemácias do feto que estão no sangue da mãe são rapidamente destruídas e impede assim a sua sensibilização. Tá? Então tem que aplicar logo, né, esse soro anti-RH na mãe para que, né, impeça assim essa sensibilização. E tem o prazo de até 72 horas para fazer isso após o parto. Tá? Então aconteceu o parto, até 72 horas depois pode-se aplicar esse soro anti-RH aqui, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim, tá, desse assunto. Na próxima aula nós vamos corrigir os exercícios, tá? Então tem bastante exercício aí na apostila para ser feito. Qualquer dúvida pode me perguntar e depois, na hora da explicação dos exercícios, eu vou acrescentar mais coisas, tá? Mais informações conforme nós formos resolvendo os exercícios. Beleza? Então, até o próximo assunto. Tchau, tchau.